Mara Melnick, seja muito bem-vindo ao Ensina a Criança. Um tempo que a gente separa para conversar sobre a educação cristã para a igreja, escola e família. Muito obrigado porque você está aqui comigo assistindo. O Espírito Santo tem nos direcionado, não é verdade? Num tempo tão difícil, né, que nós estamos enfrentando tantos conflitos, tantos embates, né? Tantas filosofias, ideologias que vão contra a palavra de Deus. É tempo de nós, educadores cristãos, nos firmarmos na palavra de Deus. E é tempo da gente continuar a ensinar a verdade. Sim, a verdade vai confrontar a mentira. Essa que tem que ser a nossa fé e a nossa postura. Os tempos passam, as modas vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, amém? Então a educação cristã é toda baseada na Bíblia e a gente está chegando numa data muito importante, que é a Páscoa. Páscoa é uma das datas mais importantes para o cristão, não é verdade? E como ensinar sobre a Páscoa para as crianças? Para que ela entenda bem a Páscoa de Jesus, é muito importante que você fale com ela sobre a primeira Páscoa. E a gente ensina as crianças através do quê? Das histórias, isso mesmo. Vamos contar história? É muito importante você ensinar as crianças sobre a primeira Páscoa. Olha que interessante que estão esses recursos aqui, onde a gente traz o quê? As pragas. É muito importante você explicar de maneira ilustrada para as crianças esses detalhes, porque às vezes a gente fala pragas, elas não entendem o que é. Então é importante você trazer ilustração, você explicar para elas que o povo era escravo, o povo de Deus era escravo lá no Egito. E eles sentiam o gosto amargo da escravidão. E eles estavam tristes. Por quê? Porque eles estavam sofrendo na mão daquele líder, o faraó do Egito, que ele tratava eles como escravo. Escravo trabalha e não tem direito a salário, não tem direito a descanso. Explique para eles sobre isso. E que o povo de Israel, ele clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor do povo e levantou um libertador. Moisés. E através de Moisés, Deus diz para o faraó que ia enviar as pragas, as pragas sobre o Egito, 10 pragas, então elas estão ilustradas aqui, nos números. Tá uma graça esse material, não é verdade? Olha, nona praga e da 10ª praga, né? Que quando Deus disse que ia vir a morte sobre os primogênitos, a praga mais dura. Para que essa praga tão dura, tão difícil? Para amolecer o coração de Faraó. O coração de Faraó estava endurecido. E Deus falou para Moisés que o coração desse líder estaria endurecido. E a 10ª praga era a praga mais difícil, mais dura que ia vir sobre o povo. E Deus disse, a praga vai vir sobre os egípcios, porque o povo de Deus vai ter que fazer algo muito especial. E daí Deus colocou lá o que eles tinham que fazer e eles fizeram. E a praga passou sobre o Egito, né? E os filhos, os primogênitos das famílias egípcias morreram. Os primogênitos dos animais também morreram, mas o povo de Deus não. E foi assim a libertação deles lá do Egito. Uma história muito interessante para a gente contar para as crianças. Eu não contei ela em detalhes, porque semana que vem você vai ver eu contando essa história para as crianças no Bíblia e Companhia. Terça-feira a gente coloca lá no canal, você já pode dar uma olhadinha, ver como que eu contei essa história para as crianças.
e você vai ver o quanto é interessante, o quanto é importante a gente falar da primeira Páscoa para daí falar sobre a segunda Páscoa. Esse é o material que a gente tem, que você pode adquirir e baixar em seu computador e também trabalhar com as suas crianças, mas a gente tem material gratuito também para você falar da primeira Páscoa e eu vou mostrar para vocês o quanto é interessante também. Temos esse material aqui também, olha que legal, que também ilustra a primeira Páscoa. Olha o povo aqui, ó, o povo que era escravo lá no Egito. Deus levantou Moisés para falar com quem? Com Faraó. Mas a Bíblia diz que o coração do Faraó estava endurecido. Por causa disso, Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. E daí você explica as 10 pragas. Esse material faz parte do quê? De uma playlist, uma lista de vídeos que nós temos aqui no canal falando sobre a Páscoa. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar no Mostrar Mais, você clica e tem lá playlist Páscoa. São vários vídeos em que eu falo da Páscoa, inclusive este que a gente dá gratuitamente para você baixar, recortar, pintar e contar essa linda história da primeira Páscoa. Então tem material para você que pode adquirir e tem material gratuito, muito material gratuito para você trabalhar esse tema muito importante aí na sua igreja. Saúde emocional com a Bíblia. Saúde emocional na Páscoa. Ué, Mara, por que você está falando disso? É porque nós sabemos que existe uma Páscoa comercial, não é verdade? Uma Páscoa que traz o quê? Que as crianças amam. Os ovos de chocolate, isso mesmo. As crianças já estão vendo as propagandas e tem uns que são maravilhosos, tem brinquedo, a embalagem é linda e muitas crianças sonham em ganhar o quê? O ovo de Páscoa, né? Então é importante, sabe, educador cristão, a gente conversar com a criança sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas crianças ficam frustradas e tristes. Olha o pote da tristeza. E tristes. Por quê? Porque não vão poder ganhar aquele tão lindo ovo de chocolate. Daí você fica pensando, ai que dó, o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar essas crianças a vencerem a frustração e a entenderem que tem coisa que a gente vai ter, tem coisa que a gente não vai ter. E eu acho tão interessante que eu procurei sobre esse assunto e ninguém fala sobre esse assunto. A impressão que dá é que todas as famílias têm condição de dar esse ovo de chocolate para as crianças. E não, se você for ver, a grande maioria não tem. Então, o que você faz para trabalhar a frustração dessa criança que não vai poder ganhar o ovo de Páscoa, ou até brinquedo, ou até alguma coisa que ela queira e está muito longe do poder aquisitivo da sua família. Então, para trabalhar com essa frustração das crianças, não faça dramas. E evite conversas como se fosse uma lição de moral. Então não diga, ai, você não vai poder ganhar, ai, que vida difícil, ai, que tristeza. Não, não faça drama. E também, escute, acolha a fala. Então é possível que você tenha que escutar o que ela vai dizer. Ah, eu queria tanto isso, não, minha mãe não vai poder dar. Acolha essa fala. Quando a criança está frustrada, diga para ela também, ó, eu fiz uma anotação aqui, ó, que tudo tem solução, que ela pode passar por outro tipo de frustração e haverá sempre um jeito de resolver. Então, diga para ela que a vida, ela traz essas frustrações, todo mundo passa por isso. Mas que existe uma solução. E às vezes a solução é aceitar o fato de que não vai poder ter. Daí você pensa, ai que cruel isso, né? Dizer para a criança que ela não vai poder ter e ela vai ter que aceitar. Pode até parecer cruel falando, mas é a realidade da maioria das crianças, não é verdade? Quantas coisas as crianças que vivem na pobreza ou abaixo da linha da pobreza não têm acesso e a ela só cabe aceitar. Então converse com ela sobre isso, pergunte o que ela está sentindo, pergunte se é tristeza,
se é raiva. É muito importante que ela fale do que ela está sentindo. O simples fato de falar já ajuda. Depois que ela falar, ofereça apoio. Diz que você vai estar ali para ajudar, para orar com ela. Abrace com carinho, mas não faça promessas que você não vai poder cumprir. Nas igrejas, eu sei que as tias carinhosas sempre preparam saquinhos de doce para dar para as crianças, as balas, os pirulitos, na verdade, os bombons. E eu já percebi várias vezes crianças que ficam frustradas ao receber o saquinho de doce porque queria algo maior. Tá vendo como esse assunto é relevante? Explique para as crianças que foi isso que você pôde preparar, que você preparou com carinho. Não crie falsas expectativas das suas crianças. Ai, tem uma surpresa. Porque às vezes ela acha, ai, vai querer o iogurte de chocolate que eu tanto sonhava. Diga, não, eu estou preparando algo com muito carinho para vocês. É algo simples, mas é uma lembrança, porque a gente sabe que o mais importante da Páscoa é a gente saber que Jesus nos salvou. E assim você vai fazendo essa conversa com as crianças, e eu tenho certeza que no dia que você for entregar, que vocês forem orar, vai ser uma bênção. E você não vai ter as crianças frustradas. Umas choram, outras não querem nem pegar, não é verdade? O pacotinho de doce, a gente fica pensando, ai, que criança mal criada. Não, às vezes são crianças que não sabem lidar com a frustração. Como é importante a gente trabalhar a saúde emocional das nossas crianças. Bíblia em casa! Dica para os pais, as famílias, mas que você pode aplicar na sua escola, na igreja, na sua célula, também educador cristão. Acho que seria bem legal você conversar com os pais da sua igreja e dar essas dicas para eles irem trabalhando aí na Semana da Páscoa com as crianças, não é verdade? Então, no Bíblia em Casa, eu quero trazer o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz, em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Algumas traduções dizem, tudo sede agradecidos. No quadro anterior nós falamos sobre a frustração, sobre a tristeza, né? Que muitas vezes as crianças têm. E no Bíblia em Casa eu quero trazer algo muito relevante para se trabalhar com as crianças quando você quer ir de encontro a essa frustração, trabalhar essa frustração na vida delas. E a gratidão é o sentimento que você pode ajudar a ser despertado no coração da sua criança para trabalhar a frustração, gratidão e contentamento. E para fazer isso, você pode fazer uma dinâmica. Você pode sentar toda a família num círculo ou ao redor de uma mesa, ou todas as crianças do Ministério Infantil ou da escola, e você pode pegar uma caneta, ou um lenço, ou a Bíblia, o que você tiver aí. Por exemplo, se você for usar a Bíblia, você diz, essa Bíblia vai passar de mão em mão. Quando você estiver com a Bíblia na mão, você vai dizer coisas que você gostaria de ter na sua vida e você não tem. Coisas que às vezes você está até frustrado porque você não tem. Nesse primeiro momento, é isso que você vai fazer. Então passa na mão de todo mundo e todos dizem o que gostariam de ter. No segundo momento, você diz, agora a Bíblia vai passar de novo. E você vai falar as coisas que você tem que outras pessoas não têm. Por exemplo, um amigo teu lá na escola que tem um tênis caro que você gostaria de ter. Tá, você não pode ter aquele tênis. Mas você vai perceber que tem coisas que você tem na sua vida que muitas vezes aquele teu amigo não tem. Então, nessa segunda rodada, você vai parar para pensar que coisas você tem que é tão precioso para você que muitas pessoas que você conhece não têm. Daí a Bíblia vai passar e cada um diz as coisas que são especiais que elas têm na sua vida. Isso é algo muito interessante. Termine dizendo para eles assim que existem muitas coisas que as pessoas aí fora têm que nós não temos.
Mas existem coisas muito preciosas que nós temos que as pessoas não têm. Uma delas é o quê? Uma família que se reúne para ouvir a palavra de Deus. Uma família que é unida. O que é que você tem aí na sua família? O que é que você tem aí pertinho de você que só você tem, que você olha e você vê que tem tanto valor? É essa hora, Pai, que você começa a lembrar, a despertar as crianças a respeito disso, da gratidão. Hoje nós temos o alimento aqui em casa e graças a Deus por isso. Sabe por quê? Tem muitas crianças no mundo que não têm o que comer. Hoje nós estamos aqui reunidos e graças a Deus por isso, porque tem muitas pessoas que vivem sozinhas e não tem ninguém para conversar com elas. E você vai trazendo esses exemplos e vai dizendo para eles, vamos agradecer a Deus. Nós vimos que a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Vamos agradecer, vamos ficar contente com o que nós temos. E assim, pai, mãe, professor, professora, assim, dessa maneira simples, singela, a criança conversando e concluindo tudo isso junto com você, é que a gente vai trabalhar a gratidão e o contentamento, que vai de encontro à frustração que muitas vezes aparece na vida das crianças e que é muito normal, que nós devemos ensiná-las a lidar com a frustração. Eu estou aqui com o pote da gratidão, um pote, uma lição que eu já trabalhei aqui no canal. Aqui no Mostrar Mais você vai encontrar o link onde eu trabalho o pote da gratidão, uma ideia para você trabalhar aí com as suas crianças. E o pote da gratidão nada mais é do que você trabalhar esse versículo com as crianças, ser grato por tudo e depois você dar para elas essas fichinhas e disponibilizar as canetinhas, os lápis de cor para elas escreverem pelo que elas estão gratas e depois depositarem dentro do pote da gratidão. Que tal na semana da Páscoa você fazer esse exercício com as crianças? Todo dia elas vão ter que escrever o motivo porque elas estão gratas e colocarem dentro do pote da gratidão. Ai, vai ser lindo, não é verdade? Quero terminar contando um testemunho para vocês. Esses materiais que a gente trabalha aqui, a gente manda lá para a África, para o nosso projeto Crianças de Futuro Moçambique. E uma das professoras me falou que a lição que as crianças mais gostaram naquele ano foi o pote da gratidão. Crianças que comem uma vez por dia, às vezes nem comem. Crianças que andam descalço, que não tem brinquedo, que sofrem numa cultura que muitas vezes não consegue tratá-la de maneira diferente, de maneira especial. Crianças que sofrem, não uma frustração, mas várias. Essas crianças gostaram do pote da gratidão. Daí eu fico pensando, nós estamos fazendo algo de muito errado com as nossas crianças, porque nós damos tudo. Não tem problema você dar as coisas para as crianças, mas esquecemos de ensiná-la que elas precisam ser gratas primeiro a Deus por tudo que elas têm. E depois ao pai, à mãe que trabalha, a você, tia do Ministério Infantil, que está fazendo um pacotinho de doce, que está ali dando aula. Nós temos que insistir nesse ensinamento sobre gratidão, porque se crianças que não têm nada conseguem ter um coração agradecido, é claro que as nossas crianças que têm tudo também podem aprender, não é verdade? Nosso programa foi muito bom e eu espero você no nosso próximo Ensina a Criança aqui no canal Maravilha. Tchau, Deus abençoe. Obrigado porque você está aqui comigo.